Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja com muita saúde. Antes de a gente iniciar a nossa aula de hoje, que eu já digo de passagem que tá muito interessante, nada melhor do que retomar aqueles cuidados diários, não é mesmo? Enquanto eu vou aqui passando o meu álcool em gel, eu vou dar um tempo para vocês lavarem as mãos de vocês. Vai lá que eu te espero aqui. Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou o sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira, pois temos que economizar a água. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto! Agora, já podemos pegar o material. Pegue uma folha, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser usar. Pronto! Agora já podemos começar a nossa aula. E agora a gente vai para a segunda etapa, que é separar os materiais da aula de hoje. Olha lá o que vocês vão precisar. Precisarão de lápis, canetinha, cola, folha sulfite. Você vai precisar também, sabe aqueles bloquinhos de papeizinhos que a ponta é colado? Você vai precisar também. Você vai precisar de lápis de escrever e tesoura. Então organize todo esse material que eu espero você. Nossa, vocês já voltaram? Que rápido! Quando a gente tá distraído, o tempo passa que a gente nem vê, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas nesse período aí de quarentena, da pandemia, eu acabei criando uns hábitos diferentes. Por exemplo, tô com uma mania, pessoal, de maratonar filme. Você aí de casa, criou algum hábito diferente? Aprendeu a tocar um instrumento musical? Tá maratonando filmes, séries, desenhos, não sei? Teve um dia que eu cheguei a assistir 5 filmes, um atrás do outro, vocês acreditam? Ai, meu Deus do céu! Bom, mas antes da gente começar a compreender como que o cinema chegou aqui na nossa cidade, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Olha só, pipoca. Pipoca é quase que sinônimo de cinema, não é mesmo? Se eu vou assistir um filme em casa, eu penso em pipoca. Quando eu chego no shopping, aquele saguão tá aquele cheiro de pipoca. Mas você sabia que nem sempre o hábito de comer pipoca existia nos cinemas?
Antigamente o cinema ele foi construído com a intenção de ser algo muito luxuoso, onde as pessoas não iriam se alimentar. Até porque eles acreditavam que se as pessoas, por exemplo, comessem pipoca, elas iam acabar se distraindo e não prestariam atenção no filme. Além do mais, ia ter toda aquela questão da sujeira, daí eles iam achar que seria muito complicado limpar a sala de cinema, a questão do cheiro que ficaria na sala. Mas lá pela década de 20, por tanta insistência de uma mulher chamada Julia Bradin, ela acabou convencendo um proprietário de cinema a deixar ela levar, o seu carrinho de pipoca no saguão do cinema para vender esse alimento. E vou te falar, eles nem imaginavam o sucesso que iria ser essa venda. E aí o tempo foi passando e os proprietários do cinema acabaram deixando outros vendedores ambulantes levarem os seus carrinhos de pipoca e também venderem pipoca no cinema, dividindo o lucro com os proprietários do cinema. Olha só, que legal, né? Mas como é que será que surgiu o cinema? Mais ou menos tudo começou por conta desses irmãos aqui, os irmãos Lumière. Sabe por quê? Porque eles inventaram este equipamento chamado cinematógrafo. Ele era um equipamento portátil, então eles podiam levar para onde eles fossem, era leve. E o que fazia esse equipamento? Ele fotografava e revelava imagens, e aí eles colocavam esse rolo de filme dentro do cinematógrafo e com aquela manivela eles conseguiam projetar essa sequência de fotos rapidamente a fim de formar então um filme. Olha só que interessante. Mas o filme que era projetado naquela época é muito diferente do filme que a gente conhece hoje em dia. Sabe por quê? Antigamente o filme ele não tinha um enredo, ele não contava uma história. Os personagens também do filme não dialogavam, não havia som, não havia música. Um exemplo desse filme exibido naquela época é esse aqui, A Chegada de um Trem à Estação de Ciotá. Em menos de 1 minuto, foi projetado para as pessoas assistirem literalmente a chegada desse trem à estação e os passageiros descendo do trem. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês acreditam que algumas pessoas que estavam lá assistindo essa exibição acabaram se assustando com esse trem chegando e elas chegaram a pensar que o trem iria atropelá-las, então elas saem correndo e vão pro final da sala. Olha só, não é de achar isso algo muito estranho, né? Porque naquela época tudo isso era algo muito novo. Então tudo que é novo, de certa forma, nos causa, né, um certo estranhamento. Foi isso que aconteceu com eles. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo e o filme então passou a ter um enredo, a contar uma história. Porém, os personagens eles ainda não conversavam. Não havia som, não havia trilha sonora. E aí o que acontece? Esse período ele foi conhecido como o período do cinema mudo, literalmente mudo, sem som, sem conversa, sem diálogo. Por isso, naquela época, o cinema era mais voltado, digamos que para uma classe mais elitizada, porque a pessoa ela tinha que prestar extrema atenção na sequência dos fatos para conseguir compreender a história, e no meio dessa sequência apareciam determinadas legendas e a pessoa tinha que ler essa legenda que ajudava a compreender aquele filme. Nessa época destacou-se este homem aqui. Vocês já sabem quem ele é? Viram a foto dele em algum lugar? Eu arrisco dizer que desta maneira aqui vocês não vão conseguir saber quem ele é. Sabe por quê? Porque ele ficou muito conhecido por conta de um personagem que ele interpretava. E esse personagem possui algumas características. Olha só, esse personagem que ele interpretava, ele tinha cabelo curto. Então a professora vai prender o cabelo aqui para simular que o meu cabelo tá curto, certo? Esse personagem que ele interpretava usava um terno preto. Usava terno preto, calça preta, um sapato preto. E a roupa era maior do que ele. Ele usava um número a mais. Além de usar este terno, ele também usava, olha só, uma gravata. Então, vou colocar aqui uma gravata. Será que vocês já conseguem saber quem é ele? Olha só. Além disso, ele também usava, ó, uma bengala.
A bengala original era feita de bambu. Além disso, usava também um chapéu. O chapéu dele original era feito de coco. E para finalizar, ele tinha lá, ó, um bigodinho. E aí, vocês já sabem quem ele é? Bom, se você falou que é o Charlie Chaplin, você acertou. Então, o Charlie Chaplin, pessoal, o que ele era? Ele era roteirista, ele era ator, ele era diretor. Digamos que ele era um multiuso na época do cinema mudo. Olha só ele, né? Todo com o figurino do personagem chamado Carlitos. Era um personagem, um andarilho de rua que se metia em inúmeras confusões. Charlie Chaplin, também conhecido como Charlie Chaplin, tinha essa veia artística herdada já dos seus pais. Os pais dele eram artistas. Quando o Charlie ele era pequeno, os pais dele acabaram se separando e ele foi morar com a sua mãe e os seus irmãos. A mãe dele era uma atriz e uma cantora de espetáculos musicais. E o Charlie sempre estava lá acompanhando os ensaios da mãe dele. Quando o Charlie tinha mais ou menos 5 anos, a mãe dele, antes de uma apresentação, ela acabou passando mal, foi para o hospital e não pôde apresentar aquele espetáculo musical. Vocês acreditam que o Charles assumiu o lugar dela, de tanto que ele assistia os ensaios, ele já tinha decorado a música, já tinha decorado a coreografia e se apresentou no lugar dela e olha, foi um sucesso. Quem vê o Charlie assim sendo um sucesso na época do cinema antigo, nem sabe o quão tímido ele era. Ele era muito tímido. Era pequenininho, era magrinho. Ele até não foi aceito no exército por conta, né, do seu porte físico. E aí, para vocês conhecerem então um pouquinho mais dessa época, de como eram os filmes antigamente, a professora trouxe para vocês um trecho de um filme estrelado por Charlie Chaplin. Vamos assistir?
tinham visto algo parecido? Já conheciam o Charles? Puderam perceber que a imagem é preto e branco? Nessa época já existia também a questão de música ao fundo, mas os personagens ainda não dialogavam. Foi com o passar do tempo que isso foi mudando. Mas você acha que sempre os cinemas ficaram dentro de shoppings? Será que anos antes existiam shoppings? Não existiam. Então onde as pessoas iam para assistir filmes? Olha só, eram os cinemas de rua. O que era? Nada mais nada menos do que salas para exibição dos filmes que ficavam em prédios à beira da rua. E aí as pessoas começaram a criar um hábito, depois do serviço, nos finais de semana, a frequentarem os cines de rua. Aqui a gente começa a perceber a evolução do cinema. Então, primeiramente, houve a primeira sessão pública de cinema que aconteceu em Paris. Anos mais tarde, aconteceu a primeira sessão pública aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí, o cinema começou a ficar popular. Por que ele começou a ficar popular? Porque aí os personagens já conversavam, então não exigia das pessoas que elas soubessem ler, né, para ler a legenda, para entender o filme, e virou uma questão de entretenimento. E depois, anos mais tarde, a gente teve a primeira sessão pública de cinema aqui em Curitiba, que ocorreu nesse espaço aqui no Teatro Auer. Em meados de 1904 foi quando o cinema ele passou a se tornar e ser considerado entretenimento, por conta de um espanhol chamado Francisco Serrador. Vocês já tiveram aula sobre ele, lembram? Bom, o Francisco ele foi proprietário de uma empresa cinematográfica aqui em Curitiba e também foi proprietário de diversos cinemas espalhados por vários estados aqui do Brasil. Bom, o Teatro Auer, anos mais tarde, ele passou a se chamar Cine Marabá. Depois, a gente teve o surgimento de diversos outros cinemas. No início, Curitiba contava com em torno de 7 cinemas de rua. Destaco eles: o Cine Mion, que foi criado na década de 1910 e ele ficava na Rua 15 de Novembro. Tem também o Cine Morgenal, ele existe até os dias de hoje. Ele foi fundado em 1919, ficava na questão do Cristo Rei e ficava na antiga Sociedade Morgenal. Existia também o Cine Éden, ele foi depois, mudou de nome, passou a se chamar Cine Central. Foi aberto lá no final da década de 1910, também lá no início da Rua 15. E depois mudou de nome novamente e passou a se chamar Cine Broadway. Continuando aqui, temos também o Cine Smart, que ele foi inaugurado em meados da década de 1910, também ficava na Rua 15, e um dos proprietários dele era o Aníbal Requião, que foi um dos precursores do cinema aqui em Curitiba. Continuando, cito também o Cine Progresso, o Cine Rádio, Cine América, Cine Biju. E aí o tempo foi passando, as pessoas foram criando o hábito de irem ao cinema. E teve uma época que Curitiba contava com 15 cinemas de rua funcionando ao mesmo tempo. Se vocês observarem nessa imagem aqui, que tem como título Cinelândia de Curitiba, é o perímetro onde ficavam esses cinemas de rua. Cada filmadora que aparece ali representa um cinema de rua. Então vejam, eles ficavam ali próximos ao centro, todos muito um perto do outro. Até porque ir ao cinema naquela época era considerado um evento social. As pessoas colocavam as suas melhores roupas. Era muito mais do que assistir um filme. Era se socializar, era encontrar pessoas, era conversar, comentar sobre o filme. Além deles, eu destaco outros cinemas de rua. O Cine Luz, que passou por um incêndio, teve que ser reformado e ficou em atividade até em torno de 2009. Tem também o Cine Rivoli, o Cine Ópera, Cine Plaza, Cine Vitória. No Cine Vitória aconteceu algo bem inusitado. No Cine Vitória foi exibido um filme chamado Psicose. Ele era um filme internacional.
Quando houve a exibição dele aqui em Curitiba, os atores, atrizes desse filme viajaram até aqui para participar dessa exibição. E foi um evento na cidade, diversos repórteres, jornalistas, né? Fotos, filmagens. Eles até acabaram fazendo uma calçada da fama curitibana. Os atores, eles acabaram deixando a impressão, né, da sua mão e o autógrafo do lado. Foi bem interessante. Depois a gente também tem o Cine Arlequim, que era um cinema temático, todo decorado na questão colombiana. Tem também o Cine Lido, ele existe, está em funcionamento até os dias de hoje. O Cine Palácio, o Cine Hits. Cine Hits no início sofreu muito com a questão de enchentes, mudou de lugares várias vezes. Mas o que eu quero destacar aqui é esse cinema de rua aqui, ó. O Cine Avenida. Vocês já ouviram falar do Cine Avenida? Conhecem? Se você observar esse espaço aqui, você vai perceber que ele fica lá na Rua 15, perto da Praça Osório, da Rua das Flores. É onde a gente tem a apresentação no final do ano daquele coral das crianças no Natal. Conhecem? Bom, esse prédio, quando ele foi construído, foi o primeiro prédio aqui de Curitiba construído especificamente com a intenção de ter uma sala de cinema para projeção de filmes. Então vocês podem observar aqui na primeira imagem, nós temos ali as pessoas do lado de fora, aguardando o horário da sessão começar, comprando seus ingressos. Na parte do lado ali, a gente tem já a área interna dessa sala de cinema. A gente pode observar ali muita gente, era bem luxuoso, com carpê vermelho. Nós temos a parte de cima com arquibancada, enfim. As primeiras exibições que ocorreram no Cine Avenida, a alta classe curitibana ia até lá assistir o filme. Tendo isso em vista, existe uma empresa aqui em Curitiba que estava querendo divulgar um novo perfume, uma nova fragrância. E aí eles pensaram, onde é que eles vão conseguir encontrar um grande número de pessoas para fazer essa divulgação? No cinema. Sabe o que eles fizeram? Eles foram até o local, perfumaram a sala inteira do cinema e entregaram pedacinhos de algodão com essa fragrância do perfume para as pessoas que lá foram, com a intenção de divulgar, para que as pessoas conhecessem e até mesmo comprassem o perfume. E aí o cinema daquela época também contava com um profissional chamado Lanterninha. Olha só, já ouviu falar? Literalmente era uma pessoa com uma lanterninha. O que ele fazia? Ele fiscalizava as questões de condutas inapropriadas, condutas que eram consideradas erradas dentro do cinema. Então, por exemplo, naquela época não podia-se nem colocar a mão no ombro da namorada. Aquilo era uma conduta inapropriada e a pessoa podia ser até expulsa do cinema. E ele que era responsável por fazer toda essa fiscalização. Mas aí o que aconteceu? Novamente, com mais um passar de tempo, com as novas tecnologias surgindo, a questão da violência, ela foi aumentando. As pessoas começaram então a migrar dos cinemas de rua para os cinemas que ficavam dentro dos shoppings. Em meados de 1996, foi inaugurado 6 salas de cinema dentro do shopping Curitiba. Anos mais tarde, mais 5 salas dentro do cinema chamado Cristal, e um tempo depois foi também inaugurado mais 10 salas de cinema no shopping Plaza Show, que hoje é conhecido como o Shopping Estação. Foi então que originou a era das salas de cinema em shopping. Então as pessoas passaram a preferir assistir os filmes no shopping do que nos cinemas de rua, por questão da violência, por questão de que no shopping existia uma maior variedade de filmes, então elas podiam escolher, né, o filme que elas queriam assistir. E aí, o que acabou acontecendo? Os cinemas de rua foram entrando em decadência, alguns deles fechando, os prédios, por a maioria ficar no centro, acabaram sendo vendidos para estabelecimentos comerciais. E aí, essa questão dos cinemas de rua, essa tradição, ela foi diminuindo. Mas se você acha que ela chegou ao fim, que ela está extinta, eu vou te dizer que você está um pouquinho enganado. Sabe por quê? Existe aqui em Curitiba um lugar
incrível que foi inaugurado em março do ano passado. Olha só, vocês conhecem esse lugar? Já passaram em frente? Sabem onde fica? É o Cine Passeio, pessoal. E ele tem a intenção de trazer de volta essa tradição dos cinemas de rua. Gente, é um espaço que eu super indico para vocês anotarem na agenda de vocês e irem conhecer quando esse período de pandemia acabar. O que você encontra então no Cine Passeio? Você encontra salas de cinema, até 2 delas fazem homenagem a cines de rua, que é o Cine Hits e o Cine Luz. Lá você encontra uma sala de cinema de projeção de filmes ao ar livre. Vocês acreditam nisso? Fica lá no terraço. Imagina você assistir um filme ao luar, com céu estrelado, naquelas noites quentes de verão. Nossa, deve ser incrível, né? Além disso, ela conta com salas de curso, ela conta também com uma sala menor, né, mais intimista, com puffs, com poltronas, que é onde as pessoas acabam indo até lá em menor quantidade para maratonar séries, maratonar filmes, enfim. O que vocês acham de a gente conhecer um pouquinho mais esse espaço? Então a professora vai mostrar para vocês agora um vídeo sobre o Cine Passeio. Vamos lá? Luz, câmera, ação! Localizado no centro de Curitiba, nas esquinas das ruas Riachuelo e Carlos Cavalcante, o Cine Passeio é um complexo cultural com uma área de 2.597 metros quadrados dedicado à linguagem audiovisual e que traz de volta a tradição dos cinemas de rua. No endereço onde atualmente é o Cine Passeio, Ildefonso Pereira Correia, mais conhecido como Barão do Cerro Azul, fundou a impressora paranaense no final do século XIX, ocupando esse espaço até meados de 1920. Na década de 30, foi construído no mesmo local o prédio que conhecemos hoje e que serviu de sede para os setores administrativos do Exército, funcionando até o final da década de 1990. Em 2010, o prédio histórico passou a ser propriedade do município e foi transferido para a Fundação Cultural de Curitiba, passando por uma grande revitalização que preservou as características externas do local. Dentro do prédio, podemos ver algumas partes originais da estrutura de alvenaria, como as divisões internas, além das portas e esquadrias, que foram recuperadas. Inaugurado em 27 de março de 2019, o Cine Passeio conta com salas de cinema, salas para cursos, palestras, projeções ao ar livre, cafeteria, além de ambientes que podem ser locados para reuniões, assistir filmes e séries. Logo na entrada, no térreo, encontramos o Cine Luz, que dispõe de 90 lugares e faz referência ao antigo cinema de rua de mesmo nome. Ainda no térreo, encontramos uma cafeteria que trabalha com produtos selecionados da região de Curitiba. No segundo andar, há o Cine Hits, que também faz referência ao antigo cinema de rua, o Hits, e que antigamente ficava na rua 15 de novembro. Neste mesmo andar, também encontramos uma área para cursos. No terraço, além de um espaço para eventos, há uma imensa área aberta para exibições de filmes ao ar livre, um verdadeiro cinema a céu aberto. O espaço dá ao visitante a possibilidade de contemplar uma vista panorâmica do centro da cidade de Curitiba. Já no subsolo, encontramos o Estúdio Valêncio Xavier, um espaço dedicado a formações e que faz uma homenagem ao escritor, cineasta e criador da Cinemateca de Curitiba, Valêncio Xavier. Também no subsolo, há a sala Passeio On Demand, que é uma sala de multimídias com acesso a diversos conteúdos digitais. E aí, gostaram desse espaço? É interessante também citar para vocês que ele não passa só lançamento, não existe exibição só de filmes atuais, não. Lá é exibido também filmes antigos. Que tal
tal vocês assistirem um trecho de um filme muito antigo e lá você consegue perceber a ação do cinematógrafo? Lembra que eu comentei com vocês a invenção dos irmãos Lumière, que foi o pontapé do início do cinema no mundo? Então, nesse filme você consegue perceber a questão do enquadramento e de colocar uma fotografia próxima a outra, e aí ela é projetada rapidamente, formando o filme. Mas lembrando que o filme daquela época não contava uma história, não tinha um enredo, passava apenas imagens de um fato. Vamos assistir? E agora, que tal a gente testar um pouquinho o nosso conhecimento descobrindo alguns enigmas relacionados a filme? Olha só, prestem atenção aqui nessa tela. Eu tenho alguns emojis, digamos assim, alguns símbolos, e a junção desses símbolos, eles fazem referência a um filme. Então observem lá, eu tenho uma lupa mais um peixe. Que filme é esse? Lupa, tô procurando alguma coisa. Procurando um peixe? Ah, eu acho que agora você acertou, né? Que filme é esse? Se você aí de casa disse que é Procurando Nemo, ó, joinha, você acertou. Vamos pro próximo? Vamos continuar? Chama todo mundo aí para assistir, para participar com você, tentar descobrir esses enigmas. O próximo é esse aqui. Eu tenho uma coroa mais um leão. Coroa. Quem será que usa coroa? Princesas, rainhas. Já sei, rei. Rei mais leão? Que filme é esse? Ah, tá muito fácil. Olha só, é o Rei Leão. Acertaram? Vocês estão conseguindo entender e adivinhar qual é o enigma? Vamos pro próximo? Continuando aqui. A gente tem aqui o quê? Uma princesa, uma rainha? Temos um leão e temos uma rosa. Que filme é esse? Que filme que tem princesa, leão e rosa? Essa tá um pouquinho mais difícil, será? Olha lá, se você disse que é A Bela e a Fera, ó, muito bem, você acertou. Próximo, carros. Diversos carros, sinaleiro, semáforo, bandeira de corrida. Que filme é esse? Olha só, o filme Carros. Continuando e indo para o nosso último enigma. Observem lá. Esse eu vou dizer que é um pouquinho mais difícil. Observem que nós temos ali expressões faciais, representadas pelos emojis. Então, nós temos ali alguém bravo, feliz, com nojo, assustado, triste. E cada cor está representando um sentimento. Que filme será que é esse? Conseguiu descobrir? Olha lá, se você disse divertidamente, você acertou. Legal, né? E agora a gente vai precisar de todo aquele material que eu pedi para vocês separarem para a gente produzir a nossa atividade. Peguem lá. Eu também já peguei todo o material, trouxe aqui na mesa para a gente fazer a proposta da atividade. Hoje eu tenho duas propostas para vocês. A primeira é, que tal você aí de casa, numa folha sulfite ou de repente no seu caderno, inventar um enigma com esses símbolos, com base nas atividades que a gente já fez, para alguém aí da sua casa tentar descobrir que filme é esse. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse enigma.
E aí, conseguiram fazer? Exige muita criatividade, não é mesmo? Se você não conseguiu, não tem problema, depois você continua aí em casa essa atividade, certo? Agora a gente vai para nossa segunda proposta. Você já ouviu falar de cinema de bolso? Ou flipbook? Já ouviu dizer sobre isso? O que é? Na verdade, ele, digamos que é uma espécie de um cinematógrafo com papel. O que significa isso, professora? A gente vai utilizar aqueles papéis que eu pedi para vocês que tem aquela bordinha colada, sabe? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma atividade que vai representar algum movimento, alguma ação. Por exemplo, a gente pode representar aqui um dia ensolarado, o tempo começa a fechar e começa a chover. A gente pode representar aqui o crescimento de uma flor. O que vocês acham? Caso você não tenha esse tipo de papel, não tem problema, você pode fazer ele com a folha de sulfite. Então você vai dobrando a sua folha de sulfite, certo? Para ela ficar do tamanho do quadradinho. Então você dobrou aqui a sua folha de sulfite. E aí você recorta, né, a folha de sulfite nessas marcas que fizeram aqui. E aí você pode grampear essa parte aqui. Então vai ficar bem similar com esse que eu tenho aqui. Para vocês compreenderem como que funciona esse cinema de bolso, tem um videozinho para vocês assistirem.
mais ou menos como é que funciona o cinema de bolso? Bom, eu resolvi escolher representar aqui uma flor crescendo. Então eu vou pegar aqui o meu bloquinho de papel, vou desenhar a partezinha de baixo da graminha na primeira folha. Vou desenhar, vou pintar, né? Deixar bem caprichado. E você pode usar o material que você tiver. Se você tiver canetinha, você usa. Se você tiver giz de cera, se você tiver lápis de cor. E aí, o que eu faço? Viro a minha folha. Na segunda folha do meu bloquinho, eu repito o matinho, né? A graminha, a parte de baixo. Só que daí eu vou começar a desenhar essa flor crescendo. Então, essa flor aqui, no meu caso, vai começar a crescer pelo cabinho. Então, eu desenhei o matinho e o início do cabinho dessa minha flor. Viro a minha folha, vou para a terceira folha do bloquinho. Repito tudo de novo. Faço o desenho do matinho, só que agora o cabinho da minha flor cresceu mais um pouquinho, certo? Viro a folha de novo e repito todo o processo. Vou desenhar o matinho, vou desenhar o cabo da minha flor até o tamanho que eu desejo. Na próxima folha, de novo, repito o matinho, repito o cabo da minha flor, mas agora vai começar a surgir uma folha. Então, eu desenhei a primeira parte da folha. Na próxima folha, mesmo processo. Matinho, o cabinho e a folha por completo. Na minha próxima folha, matinho, cabinho, folha, e aí agora começa o miolo da minha flor. Viro a folha novamente e continuo. Matinho, cabinho, folha e as pétalas da minha flor. Depois que eu faço todo esse processo, que é um processo que a gente tem que ter calma, né? Fazer com calma, bem caprichado. O que eu faço? Eu faço essa imagem se movimentar. Então eu vou fazer essas folhas, ó, elas virarem assim, e aí a minha história começa a ter vida. Então a minha florzinha, ela vai começar a crescer. Outro exemplo que a professora usou ali é chuva. Tá começando a chover e aí começa a encher ali de água. Olha só que legal. E aí você pode fazer no tema que você quiser. Pode convidar o pessoal aí de casa para fazer junto com você. Pode deixar esse teu cinema de bolso guardado para quando esse período de pandemia passar, você levar até a escola, mostrar aos seus colegas, ao seu professor, dividir, trocar as ideias que vocês tiveram. Que bacana, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um prazer estar com vocês aqui novamente e a gente se encontra na próxima. Até mais!